Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura, né, do canal Conexão Carta e Mente. Eu gostaria muito de agradecer a todos aqueles, né, que estão interagindo com o canal, curtindo, se inscrevendo, compartilhando, né, deixando aí algum comentário. Porque como, né, eu sempre digo, a interação é muito importante, porque aí o YouTube entende que o conteúdo da mensagem é importante, né? E divulga o canal para outras pessoas, tá bom? Então, assim, hoje nós vamos trabalhar com as cartas terapêuticas do Ho Oponopono. O que temos de mensagens, né, dessas cartas também, né? E também com o tarô e com os oráculos para o mês de junho, né? Nós entramos agora nessa energia geminiana, né? Que começou agora, esse mês, né? Do dia 21 até o dia 20 de junho. Então, o Ho Oponopono, para quem, eu acredito que a maioria das pessoas já conhecem, mas é uma filosofia originária de uma tradição ancestral havaiana, que quer dizer endireitar, harmonizar, corrigir o que está errado, reordenar. Então, esse livro, caixinha aqui, com as mensagens, é uma ferramenta terapêutica no sentido de facilitar a limpeza de lembranças perturbadoras e problemas que vêm à mente de maneira incessante. Então, assim, aqui está falando, use com foco na busca por uma vida mais tranquila, livre de estresse e de crenças limitantes, tá bom? Então, vamos tirar aqui, nós vamos começar com as cartas terapêuticas do Ho Oponopono e depois eu vou clarificando essa mensagem, né, com os outros oráculos. Então, vamos ver qual a primeira mensagem que o Ho Oponopono quer trazer, né, para o mês de junho. Nós vamos tirar duas mensagens. A primeira mensagem, vamos ver qual a primeira mensagem que o Ho Oponopono quer trazer. O perdão me liberta. Essa frase é o início da liberação de memórias dolorosas relacionadas a alguém. Tá, essa é a primeira mensagem. Agora vamos tirar a segunda mensagem do Ho Oponopono para o mês de junho. Depois nós vamos, então, clarificar o que essa mensagem está dizendo aqui no contexto. Eu agradeço a minha ancestralidade. Guarde sempre na lembrança os seus ancestrais, que influenciam 100% na sua existência. Então, vamos ver do que nós estamos falando aqui na primeira mensagem. Vamos deixar aqui a segunda mensagem e vamos trabalhar aqui com a primeira. O perdão me liberta. Vamos ver aqui com os arcanos maiores. Vamos ver o que essa mensagem, né, está trazendo para nós. Vamos ver associado aqui com o tarô, com os arcanos maiores, o que nós podemos aprender com essa mensagem. Vamos lá? Caíram duas, eu vou aceitar. A temperança com o mago. Então, aqui, ó, tá falando, a princípio aqui tá falando o seguinte: o perdão me liberta. Essa frase é o início da liberação de memórias dolorosas relacionadas a alguém. Então, toda vez que você quiser que vê que está muito pesado alguma situação, alguma circunstância, ou alguma situação que se repete muito na vida da gente, né? Essa frase, o perdão me liberta, vai ajudar nessa liberação dessas memórias. Agora, como fazer isso? Né? Então, está dizendo aqui, a temperança, com o mago, está falando assim, conciliação com iniciativa. O mago, ele é aquele alquimista, né, do tarô. Ele é aquela pessoa que sabe que ele tem disponível para ele todas as ferramentas que ele precisa para iniciar algo. Então, aqui fala que é o início da liberação de memórias dolorosas. Então, assim, aqui a espiritualidade está te lembrando que você tem em você, né, todas as ferramentas, todas as qualidades, todas as capacidades para buscar
essa liberação, esse início dessa liberação dessas memórias. E aí, com a temperança, fala que existe uma conciliação que tem que ser feita em relação a essas memórias dolorosas relacionadas a alguém. Porque o perdão sempre lembra isso, né? São duas partes que, né, uma ficou chateada ou foi uma coisa mais pesada, né? Uma situação que levou realmente a um encerramento de uma situação, um desfecho, né? Que não foi o esperado. E aqui está dizendo, olha, entenda essa situação com mais tranquilidade, com mais paciência, com mais calma. E essa carta fala que o tempo está curando essa ferida. Porque a temperança é uma carta que fala assim, olha, calma, porque as águas, sempre nas cartas de temperança, tem o giro das águas. Tipo, se as águas estão trabalhando a favor dessa conciliação, ou seja, da liberação dessas memórias dolorosas que são relacionadas a alguém. Pode ser alguém que já faleceu? Pode, algum parente e tal. Pode ser alguém que vocês terminaram um relacionamento, né, e que se afastaram em função disso, e que mesmo assim ficou uma dor, uma mágoa? Pode. Vamos ver. Vamos dar mais contexto para essa situação aqui. Vamos ver aqui com Tarô Videntes da Luz. O que mais que nós podemos falar sobre essa energia do perdão, né? Que é uma coisa muito importante, porque as pessoas às vezes confundem perdoar com aceitar a pessoa de volta na vida. E não é isso. O perdão é a gente com a gente mesmo. A gente libertar uma situação, libertar uma pessoa, libertar uma dor, liberar uma angústia, liberar relacionada a um fato. E aí, quando você faz isso, você libera a pessoa envolvida naquela situação, a situação e você daquele impasse. Então, vamos ver aqui o que está falando aqui a respeito da temperança. O que a temperança está dizendo? Ó, o Hierofante. O Hierofante está dizendo que a espiritualidade, né, está toda empenhada nessa situação, porque aqui é o Papa, né? Então, na verdade, o Papa, ele fala disso, de situações em que você, como se aqui, ó, a gente estivesse subindo essa escada aqui em direção à espiritualidade, né? Tem as coisas aqui terrenas e as coisas espirituais. E para a gente chegar nesse nível, né, de consciência da espiritualidade, é realmente passo a passo. Então, como aqui, em relação ao perdão, está falando, olha, vai, né, vai que tem alguém que está te guiando nessa direção desse perdão. A espiritualidade está trabalhando nesse sentido, de liberar essas memórias dolorosas. Vamos ver o mago? O que está falando sobre o mago aqui? O que é? Nossa, gente, que interessante. Enquanto eu estava embaralhando, parece até que falar parece que é mentira. Mas enquanto eu estava embaralhando, eu pensei que, gente, 14 com mais 15... Não, eu fiz uma conta aqui que deu assim, 4 e 1, 5... eu estava procurando alguma carta que chegasse numa informação a mais, porque aqui nós temos 4 arcanos maiores. E com mais um aqui, eu estou impressionada. Olha, e falando de inícios bastante espiritualizados. Então aqui o julgamento, né, fala de deixar o ego para trás aqui nessa carta, né? Situações que já não fazem mais sentido na nossa evolução e procurar ficar mais leve, aquelas coisas mais da essência, mais que não deixa a gente tão pesado. E tem uma coisa que pesa a gente bastante, que são situações que a gente não conseguiu perdoar, né? Então aqui está falando, deixa para trás muita coisa que tá fazendo com que esse perdão não seja liberado, tem muito mais a ver com o ego do que com a nossa forma realmente, né, de ser. E aí, aqui então nós temos, junto com a torre, com o mago, nós temos a torre.
Ou seja, é preciso que essa situação, todas essas memórias dolorosas relacionadas a alguém, sejam derrubadas, para que com essa iniciativa se construa uma outra base. Uma outra base de quê? Uma outra base de vida, uma outra base de valores, uma outra base amorosa, uma outra base de crenças, seja lá o que for que está atrapalhando, que está fazendo com que esse perdão seja liberado. Tá bom? Eu acho que essa mensagem está bem interessante. E aqui nós temos 7 e 12, que dá 3, 4 e 5, 9, que é o hierofante. Então, aquilo que eu estava falando antes, e acabei passando para outro assunto, é que nós temos aqui embutido também a mensagem do hierofante, que é: veja dentro de você a sabedoria, né, que você já tem. Se for preciso, saia um pouco dessa situação, né, que está desses pensamentos, dessa energia de mágoa, de tristeza e tal, para poder conseguir liberar esse perdão. Porque aqui bateu muito nessa tecla, tá bom? E aí eu vou também tirar uma mensagem aqui, que pode estar relacionada com essa situação, ou pode ser também uma outra situação que o mês de junho vai pedir para a gente lidar. Celebração. Aplaudir o raiar de um dia, cantar a chuva que cai, bailar com o bailar do vento, saborear o pão, beber momento por momento, acolher o coração, abençoar o caminhar, brilhar, brindar o fazer e o não fazer, bendizer o dito e o não dito, enxergar a eternidade em cada instante e o sagrado na alegria de viver. Tá vendo? Ou seja, leveza, né? Aqui tá pedindo muita leveza para poder conseguir celebrar essas pequenas coisas da vida. Se a gente estiver com uma situação, né, de memória dolorosa relacionada a alguém, fica mais difícil, né? De ver beleza nas pequenas coisas, nos detalhes, num passarinho que canta, num café que você toma, numa cama quentinha, né? Então, vamos liberar esse perdão aí, que é isso que a espiritualidade está pedindo para esse início de junho. Aqui eu acredito que essa mensagem pode ser só o mês inteiro para alguns, mas como eu estou colocando ela aqui como uma mensagem inicial, se for pensar em tempo, seria no início, nos 10 primeiros dias do mês de junho. Isso já tá bom para ser trabalhado, para meditar nessa situação de perdão, tá bom? Então agora nós vamos passar para a segunda mensagem, que é: eu agradeço a minha ancestralidade, guarde sempre na lembrança os seus ancestrais, que influenciam 100% sua existência. Então vamos ver aqui do que nós estamos falando, com o arcano maior primeiro. Eu agradeço a minha ancestralidade, guarde sempre na lembrança os seus ancestrais, que influenciam 100% sua existência. Já virou aqui. Olha o julgamento. O julgamento. O julgamento aqui nesse baralho, né, nesse tarô, nesse oráculo, fala de cobrança. Por que cobrança? Porque assim como lá na outra carta também, né, julgamento, apesar de várias pessoas que fazem o tarô e trazem palavras diferentes para expressar, o julgamento ele sempre vai nos dizer assim, de um momento, de um chamado na vida da gente. Então, assim, você está ali na sua caminhada e de repente você recebe um chamado. Pode ser através de quê? Uma pessoa que volta do seu passado, um ex, por exemplo, que volta para poder... alguma situação ou pessoa que faça com que você revisite sua vida. No sentido assim, será que
como é que... Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tem pessoas que estão saindo aqui, ó, que estão... É como se estivessem renascendo para poder ver, e tem um anjo aqui, ó, protegendo nesse momento. É aquela hora da sineta, né, onde na Bíblia, né, fala que é o momento final, onde existe um ressurgir de situações para a gente poder analisar se ao finalizar esse ciclo meu de vida, eu quero levar isso para um próximo ciclo. Tipo, chega alguém querendo, um ex, por exemplo, querendo voltar. E eu já sinto que eu já evoluí bastante, que eu já estou deixando essas questões de ego, de vaidade, que há um tempo atrás era o que me conectava a essa pessoa, por exemplo. Será que faz sentido eu voltar com essa pessoa para poder... aí daqui a pouco, com o 21, que aqui é o 20, né? No número 21, esse ciclo se fecha, assim, não com essa pessoa, mas da sua vida, né? Existe uma finalização natural de uma jornada. Por quê? Porque já houve o aprendizado necessário daquela jornada. E aí, se foi uma relação baseada em ego, por exemplo, e aí você julgando, né? Eu estou fazendo exercício com vocês aqui para mostrar como que esse julgamento pode ser feito. Não faz sentido eu levar essa pessoa comigo nessa fase da minha vida. Os valores não batem. Agora, vamos imaginar que seja uma pessoa que por uma situação qualquer, lá atrás foi desfeita essa relação, mas que foi por situações que ainda fazem parte de um sentimento que está envolvido, que é um amor maior, um incondicional, que você sente que tem uma missão, um propósito junto com essa pessoa, que é maior do que uma jornada, um ciclo, que aquilo ali, mesmo você fechando um aprendizado, faz sentido aquela pessoa continuar na sua vida, entendeu? Isso também em relação ao trabalho, em relação à família, em relação a amizades. É um momento em que existe esse chamado. O que vai daqui para frente com você nessa jornada? E aí, associada a essa questão da ancestralidade, está falando assim, para agradecer essas lembranças, né? Porque essa carta aqui também fala muito de karma, de coisas que chegam na vida da gente para poder ver se realmente um teste, né? Para ver se aprendeu o que foi ensinado até ali. Então, tá falando assim, guarde na lembrança os seus ancestrais que influenciam 100% da sua existência. Então, aqui, apesar de situações terrenas ficarem para trás, não deixar morrer junto com isso aqui, finalizar junto com o que tem que finalizar aqui, as memórias dos ancestrais, as lembranças. Isso é para ficar para sempre guardado na sua existência, porque ali vai fechar uma jornada, depois vem outra, e sempre estará presente essas lembranças dos nossos ancestrais, influenciando essa nossa existência aqui, terrestre, né? Aqui na Terra. Então vamos ver aqui agora, com esse tarô aqui dos videntes da luz, o que nós temos mais para falar sobre isso. Temos a estrela com o 8 de copas. E o 9 de paus. Aqui então está falando assim. Existe situação aqui que não dá mais para continuar. Por quê? Se for uma situação amorosa aqui, por exemplo, aqui está mostrando assim, tudo o que teve que ser vivido nessa situação já foi, entendeu? E fala que apesar de ter ainda amor, apesar de que essa pessoa que está afastando de uma situação amorosa que ainda existe amor, ela chegou à conclusão que, por meio de um julgamento qualquer que ela tenha feito, que essa pessoa não faz mais sentido na vida dela. Talvez por aquilo que eu falei, né? Que são valores diferentes, que aquela necessidade de refazer essa relação poderia ser pelo ego, que agora já está mais livre desse ego, dessa vaidade, né? Dessa coisa de ciúme, dessa coisa de concorrência, de competição, que é muito do ego, e aí prefere deixar essa situação para trás e ir em busca do sol, né? Da clareza, de situações que tem mais a ver com
energia ou com o momento atual. E aqui também a estrela fala, né, de alguém que está sendo direcionado, está indo em direção à luz, está sendo direcionado pela espiritualidade, que existe lá na frente um sonho a ser realizado, que quem está por aqui está bem direcionado. Essa carta fala de direção, de guia, estrela guia, de atrás, de alguém que está bem direcionado pela espiritualidade, né? Porque aqui está falando o tempo inteiro das lembranças que a gente sempre vai ter influenciando na nossa vida, os nossos ancestrais. Na primeira tiragem eu tirei desse aqui, eu acho que não sei se eu tirei desse aqui, mas eu vou tirar agora. Saíram 5 cartas que fala experienciar, Tarô de Osho, nova visão e a viagem. Não, viagem só. Então, essas cartas todas juntas aqui estão dizendo assim: é preciso entender essa situação das lembranças dos nossos ancestrais influenciando 100% a nossa existência de uma maneira que a gente nunca pensou nisso antes. Porque aqui era uma maneira antiga que vocês ou algum de vocês tinham em relação a essa influência da ancestralidade na nossa vida. E aqui está pedindo, olha, mude a visão, amplie a visão, veja essa situação, pesquise, se informe, né, para poder, busque mais. Aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, mas tem uma pessoa aqui bem agachadinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Como se ela estivesse na sombra. Tá vendo? Uma pessoa que não despertou consciência ainda. E aqui tá falando que só voltando para uma nova direção, ampliando o olhar, conseguindo enxergar essa situação de como que a ancestralidade influencia a nossa vida, é que nós vamos conseguir uma nova forma de experienciar essa vida nossa aqui, né? Terrena. E aqui tá falando de que talvez para alguns uma viagem mesmo física, né, pode influenciar nisso, de você estar enxergando essa situação de uma nova forma, uma conversa que tem com alguém que vai encontrar nessa viagem, ou então pode ser uma viagem espiritual, né? Ou um sonho lúcido, né, que se tem e que consegue entrar em contato com alguma situação em que tenha um despertar, né? Aqui tem uma situação de despertar para essa questão de como que enxerga, de passar a ver Aqui, são 2 baralhos diferentes, olha que interessante. E aqui, tanto as cores da espiritualidade, né, que esse tom é um tom da espiritualidade, mostrando aqui as estrelas aqui também, olha, como que essa nova visão vai trazer esse direcionamento, né, esse novo experienciar. Gostei muito dessa mensagem. Agora eu vou tirar aqui também uma mensagem aqui do Oráculo do Pão, complementar para o mês de junho. União. Assim embaixo como em cima, assim na terra como no céu, a imagem e semelhança de Deus, somos todos irmãos. Compreender no nível mais profundo o significado destes ensinamentos permite a união completa e perfeita com o todo, a conexão com o universo e a liberação de preconceitos. Muito bom. Achei muito interessante essa mensagem. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. E depois, né, com o tempo aí, eu já vou soltando mais vídeos com outros temas semanais, né? E espero que vocês estejam gostando, que esteja ressoando a leitura. Se estiver gostando, ressoando, deixa para mim o like, compartilha, tá? Isso é muito importante. E eu continuo
sorteando leituras particulares, né, com a energia específica, né, da pessoa que for sorteada, para poder, para quem está inscrito no canal, para quem compartilha mensagem, curte, escreve eu quero embaixo lá nos comentários, eu continuo sorteando uma leitura semanal, tá bom? Então tá, muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.